Olá, olá! Estamos ao vivo aqui do Instagram das Princesas Restauradas e hoje com um tema muito atual, né? Como sempre, né? Falando da saúde mental das mães. Mãe, como cuidar dessa saúde mental, né? A gente sabe que as mães é a coluna da casa, né? A gente sabe que a casa é alegre quando a mãe é alegre. Parece que a casa perde até a cor quando a mãe não tá lá. Mas e a mãe? Quem é que cuida da mãe? Como que ela vai cuidar de todo mundo e ainda manter-se equilibrada? Quem vai falar com a gente agora é a nossa querida médica psiquiatra, a doutora Lorraine. E eu vou conectar agora com ela, chamar ela aqui agora para falar desse ritual tão maravilhoso, né? Já podem mandar as perguntas de vocês aí. Seja bem-vinda aí, homens restaurados. Doutora Oi, Lorane, seja Kézia! bem-vinda! Tudo bem? Mais uma Tudo e com vez aqui, você? né? Mais uma vez e hoje com esse tema maravilhoso, né? Que é mãe. Quem cuida dessa saúde mental, né? Como cuidar da nossa saúde mental, manter esse equilíbrio. Até porque eu acho que você percebe aí nos consultórios que todo mundo, quando fala da mãe, abala, né? A mãe é como se fosse uma coluna mesmo emocional, né? Da Exatamente. vida de qualquer pessoa, boa ou ruim, é uma coluna emocional. E a gente sabe que agora, domingo, a gente comemora o Dia das Mães. Nada melhor, nada mais atual do que dar esse presente aí para elas. E eu louvo a Deus pela sua vida, por estar com a gente aqui, trazendo Obrigada. essas dicas. Eu sei que não é fácil, a sua vida tá uma loucura, né? E eu queria começar falando um pouquinho sobre esses desafios que as mães enfrentam. As mães têm dificuldade, quando cheguei no seu consultório, de reconhecer que precisa de ajuda, por exemplo, doutora? Olha, Kézia, na verdade, assim, a gente. É até interessante você falar isso, porque é como se fosse uma corrente de vários elos. Geralmente, a abordagem inicial, né, se faz ali no esposo ou no filho, e ali, através de todo o processo terapêutico, a gente acaba puxando essa mãe por último. Então, em outras áreas da vida, a gente sabe que a mulher procura ajuda precocemente, né? Ela faz ali a sua Verdade. prevenção do câncer de mama, ela faz ali a prevenção com o ginecologista, ela se cuida muito, né, no aspecto físico, mas é impressionante o quanto essa aura de sacralidade da mãe ser sagrada, né? De Ela ter que ser parece forte, ser né? isso, parece ser o último membro da família a reconhecer a necessidade de um acompanhamento mais de perto do seu coração, da sua alma, da parte ali do seu comportamento, né? Então, isso que você já falou na abertura é exatamente o que a gente vê. Acho que se tiver alguém da saúde mental acompanhando a gente, vai saber disso, que costuma ser o último membro da família a procurar ajuda nesse sentido. E engraçado que em casa, né, tudo é mãe. Mãe, mãe, mãe. E a mãe, ela hoje, a gente percebe que ela tem múltiplas funções, né? Antigamente ela era mais em casa. Hoje não, hoje ela trabalha fora, né? Ela cuida de casa. Não estou dizendo que ficar em casa é fácil, viu? Ficar em casa é Uhum. muito pesado. Tomar conta de tudo também é muito pesado. Mas eu digo assim que ela tem muitas funções. E dá aquela Isso, sensação no final do dia, poxa, não consegui fazer metade do que eu queria. E sempre, exatamente. né, tentando passar para os filhos a posição de que tá tudo bem. Até que ponto, Exatamente. doutora, ser autossuficiente pode ser benéfico? Ou pode ser prejudicial também, né? Talvez por essa questão de ter no corpo dela, né, a formação ali do embrião, depois esse embrião nasce, ela consegue ser a provedora de nutrição, de suprimento, de aconchego. Mãe, né, é a nossa primeira fonte de afeto, né? Verdade. Então, talvez por isso, né, isso vem ali já na biologia da mulher, ela leva isso para outras áreas da vida. Então, quando a mulher começou com essa jornada tripla de trabalho, né, que tem o trabalho em casa, tem a sua função ali de mãe, tem a sua função de esposa, ela acaba levando isso para essas outras áreas também, né? É verdade. Então, é muito maléfico. Eu percebo assim, que às vezes a gente puder eleger um fator que a gente observa, assim, que às vezes passa desapercebido para a mulher, é a questão dela pensar que às vezes tudo é hormonal.
Mulher tem essa mania de pensar que, É não, tal verdade, coisa aconteceu porque era TPM, né? Tal coisa verdade. aconteceu porque eu tô fazendo reposição hormonal ou não estou, né? Ou é porque eu coloquei um chip, ou é porque eu tô fazendo alguma outra intervenção, tomando um Tô fazendo fitoterápico. dieta. É muito essa questão de jogar na conta do hormônio, né? E nem tudo é hormônio. Então, entender que nós temos algumas carências específicas, que nós precisamos estar atentas aos nossos pontos fracos, né? Aos nossos excessos na nossa rotina. Já é um caminho muito importante, porque quando a gente entende isso, a gente reserva aquele momento na semana de estar com uma amiga para tomar um café, a gente entende o valor terapêutico disso. Isso não é mais Então, só uma peraí, questão, vamos já trazer essa né? dica, hein? Vamos deixar É claro isso aqui, vamos pontuar isso, doutora. Vamos voltar a fita isso. aí. Tomar um café com uma amiga, bater um pau, papo é terapêutico mesmo? Muito. A gente sempre bate muito na tecla dos vínculos. E a mulher, ela É, quando entra nessa jornada tão intensa familiar, ela foca muito no vínculo mãe-filho, no vínculo esposa-esposo. E a gente tem os vínculos fora da nossa esfera ali, da nossa residência, que são muito válidos para nós. A gente precisa ouvir outras histórias, outros problemas, entrar em contato com outras realidades. Porque é até para a gente mensurar melhor os nossos próprios problemas, né? Então a gente precisa ter ali um momento no mês, pelo menos, que a gente faça um trabalho voluntário, né? Que assim, todo vínculo de qualidade é muito bem-vindo. E nem a gente não tem isso suprido em nós só em casa. Então, quando eu verdade. entendo que eu não sou autossuficiente, que eu preciso sim do momento com a minha amiga, que eu preciso do meu momento ali desempenhando um hobby, praticando um esporte, o grupo da academia é importante, o grupo da igreja é importante, é totalmente diferente. E isso parte exatamente dessa compreensão de não autossuficiência, como você mesma falou. Não, gente, é incrível, né? E até porque em casa o marido não vai aguentar você falar o tanto que você tem que falar, né? Porque mulher É fala verdade. muito. Então, quando você sai com as amigas, eu já tinha essa ideia que era terapêutico, sabe? Porque quando eu saio, eu ficava mais feliz, aí eu voltava zero bala para casa, eu já tinha tido. Hoje, temos aqui a confirmação que conversar com as amigas, passear com as amigas é terapêutico. Agora, nessa quarentena não dá, mas dá para fazer live, dá, né, ligar pelo É verdade. Skype, né? Fazer uma ligação, enfim, Áudio de 10 minutos, conversar. né? Quase um podcast. Isso! Vai lá, conversa com ela, troca ideia. Mas eu quero voltar um pouquinho a essa questão de mãe, porque mãe é complexo, né? Assim, é uma palavra que quando você escuta o coração enche, mas a mãe sofre muito, desde a sua gestação. Eu queria que a senhora Muito. falasse um pouquinho. Quando a gente fica grávida, eu tenho 2 filhos, então eu posso falar isso com propriedade. Primeiro, você fica com vários receios, né? Dentre eles, será que eu vou ser uma boa mãe? Segundo, será que eu vou dar conta de cuidar do meu filho? Exatamente. Terceiro, será que eu estou me alimentando o suficiente para que essa criança nasça bem? Então, assim, É. será que essa criança tá tudo bem com ela? Será que ela vai morrer? Será que ela vai sobreviver? Então, a cada exame que você faz, é ali uma alegria e, ao mesmo tempo, uma ansiedade maior, porque você está vendo que o bebê está crescendo. E eu Uhum. queria que a senhora falasse um pouquinho dessa ansiedade. Até porque quando, passando um pouquinho para frente, a gente tem os filhos, muitas mulheres entram aí, né, na questão da depressão pós-parto. E aí é o que eu Exatamente. quero que a senhora explica. Se a depressão pós-parto já tinha ali uma genética, né? Não, Kézia, ela já estava predisposta. Não, ou acontece sim, aleatoriamente, de repente pega uma pessoa. Uhum. A questão da depressão pós-parto, a gente sabe que a chance de alguém que já tem ali um diagnóstico psiquiátrico prévio, seja de depressão, de ansiedade, de transtorno bipolar, a chance é muito maior, né, dela ocorrer. Mas o que não isenta uma pessoa que não tenha nenhum histórico, né, de acompanhamento psiquiátrico recente ou antigo, de também enfrentar um período de depressão pós-parto. A gente sabe que é muito multifatorial. Se a gente tivesse que eleger um único fator para desencadear, a gente não teria esse único fator. Claro que a questão hormonal, né, colabora, é um fator importante, né? A oscilação hormonal te predispõe a ter também uma oscilação emocional maior,
mas é sempre muito multifatorial. É a questão de como está o psicológico dessa mulher, se é uma personalidade, alguém que é muito controlador, né? Se tem ali no seu ambiente, em casa, um ambiente propício, se ela está sendo uma gestação bem aceita, se foi uma gestação planejada, se esse marido não está, de repente, enfrentando um grande problema e isso também repercute na mulher para predispor a Ela uma absorve tudo vulnerabilidade. isso. Com certeza. Assim, a gente vê, Kézia, que a mulher, ela tem muito a questão de querer ser muito controladora, né? A gente já vivencia isso na própria adolescência, antes de ter os filhos, né? É da mulher ter esse ímpeto de controlar as situações, né? Tanto é que a mulher é mais ciumenta com a amiga, porque tem esse desejo de controlar a amiga, né? É mais vulnerável em relacionamentos ali na fase da adolescência, porque também quer controlar, fazer esse movimento do controle. Então, quando a gente guarda isso na cabeça, da nossa necessidade de controlar, a gente começa a se policiar mais. E aí a gente vê que numa situação de depressão pós-parto, a primeira compreensão que é muito bem trabalhada em terapia é isso. Que ali agora você coloca um novo ser no mundo, esse ser vai crescer, vai depender de você ali por muito tempo. Porém, a gente não consegue controlar todas as variáveis da vida. E um dos grandes medos das mulheres, principalmente agora numa situação de pandemia, é vir a faltar. Então, vamos supor, nossa, se eu vier a faltar, quem vai cuidar dos meus filhos, né? Se for um Verdade. filho especial, se eu tiver um filho autista, se eu tiver um filho deficiente, então, meu Deus, é um nível de ansiedade que essas mães estão que merece uma atenção ali de perto, né? Até para que não deflagre numa crise mais aguda. E é exatamente por isso que a gente está falando de tudo isso aqui hoje, né? Então, a questão hormonal do pós-parto é muito preponderante no caso da depressão. E na própria configuração ali da gestação, de mexer justamente nesse ponto da mulher, de necessidade de controle. E a mulher, doutora, desde quando ela descobre que ela vai ser mãe, né? É lógico que umas mais, outras menos, mas ela já ama inconscientemente aquele bebê. Eu já tive até Isso. casos de pessoas que eu conheço, próximas a mim, que descobriu que estava grávida e ficou assim, chateada, porque não queria naquele momento, enfim. Quando perdeu, abriu um bocão e começou a chorar. E aí eu falei assim, ué, mas você falou que não queria? Ela falou assim, mas eu já amava, Kézia. Então, assim, é meio que natural, a gente acaba Uhum. amando aquele embrião, aquele bebê, que na nossa cabeça a gente já começa a imaginar tanta coisa. Mas quando aquela criança nasce, há uma mistura de hormônios, doutora, que a gente fica assim, e agora? Né? Como é que eu vou Uhum. trabalhar e deixar esse bebê aqui? Né? Será que eu vou ter que largar tudo e ficar? Mas e aí, a minha profissão? Eu amo tanto. Muitas mulheres Isso. que saem, né, que têm que trabalhar, encontram e sofrem muito esse dilema, né, doutora? Como lidar Isso. com esse dilema? Acho que a primeira coisa é conversando disso muito abertamente, né? Essa noção de que somos super-heroínas, que detemos ali a provisão desse filho, a gente consegue ver o melhor caminho para tudo. Isso é muito adoecedor. Então, quando a gente assume que a gente não tem todos os recursos para esse filho, que a gente vai precisar de uma rede de apoio da família, que a gente vai precisar de amiguinhos ali para ele na faixa etária dele, que vão ser boas influências, com formações assim, educacionais parecidas. Tudo isso ajuda muito, porque quando a gente partilha dessas nossas dores, dessas nossas inseguranças, fica mais fácil o processo. Então, a gente volta naquele ponto, né, de quando algo estiver difícil, estiver pesado, quando você estiver em dúvida sobre a decisão correta a tomar, abra isso com pessoas que você sabe que pode Pedir confiar. ajuda, doutora, então? Pedir ajuda, porque às vezes quando a gente está imerso numa situação, a gente não consegue ter ali uma capacidade de julgamento muito clara das coisas, né? E sempre alguém de fora tem algo para nos acrescentar em um ponto que aquela pessoa consegue ver do ângulo dela que a gente não consegue ver do nosso. É verdade. Então, é por isso é tão importante sempre falar de rede de apoio, né? Porque a mãe com o filho da mesma faixa etária lá, de repente, da igreja que você frequenta, que faz a escolinha dominical junto, de repente está partilhando ou já passou por algo parecido e vai conseguir te ajudar. E quando é algo que extrapola a esfera do que alguém muito bem intencionado tenta ajudar também, procurar um profissional, que eu acho que nunca é tarde.
E sempre tem algo a ser acrescentado, seja por um psicólogo da infância e adolescência, né? Seja até por um psiquiatra, quando ali está envolvido algum medicamento. Então, é muito importante ter essa abertura para se falar das nossas dores, né? A gente não tem que É esconder verdade. e guardar isso, como se não, deixa que eu resolvo, isso vai passar e eu vou ter a solução daqui a pouco para isso aqui. E às vezes essa solução não vem. Não, eu vivo dando as minhas experiências aqui nessa live, né, gente? E eu vou contar um pouquinho para vocês, inclusive, doutora, que quando eu tive o Vitor Gabriel, foi o meu primeiro filho, foi um filho planejado, amado, esperado, assim, e eu sou muito intensa em tudo que eu faço. E quando ele nasceu, doutora do céu, eu amei tanto que eu acho que eu passei da dose, Chega né? Eu não sei se dói, eu posso né? Todo dizer mundo fala isso. isso. Então, eu tinha medo, sim, de sair com ele do quarto e ele pegar uma bactéria no ar. Não, Deus é tão bom comigo que esse corona veio depois, há 12 anos depois. Que se viesse daquela Verdade. época, bem, com certeza eu estava internada. Então, assim, doutora, sabe esse álcool que todo mundo passa nas mãos? Eu passava na casa inteira, eu Já passava na naquela mão, época. no carro, eu passava no volante do carro, passava tudo que eu olhava para mim estava sujo. Então eu passava, os convidados não podiam entrar no quarto, né? Assim, eu Uhum. selecionava quem entrava. Não, se eu te contar, as minhas amigas que estiverem me assistindo, estão tudo falando assim, Inclusive, o meu marido pediu ajuda. E aí elas Uhum. me ligavam falando, Kézia, queria te ver, E queria te visitar. ajudavam, né? Com É, não, certeza. mas a doida, eu até brinco assim, que o doido acha que não é doido, né? E na fase que eu estava vivendo, eu não achava que eu estava anormal. Eu Uhum. achava que estava tudo certo. Dentro da Mas aí normalidade, né? quando eu fui vendo que aquilo foi pesando demais, com excesso, aí eu busquei ajuda. Falei, não tá Uhum. normal, isso tá além do que Uhum. eu posso suportar. E aí, aos poucos, eu fui entendendo que não era um processo normal de maternidade, Uhum. né? Que não tinha que ser daquele jeito, que o menino tinha que pôr o pé no chão, né? Que o menino tinha. Eu acho que esse período meu durou, assim, doutor, uns 7 meses, mais ou menos. Uhum. Eu com aquele medo. Eu tinha medo de ir até no consultório, né? Eu falava, que Uhum. absurdo. O pediatra me mandava vir aqui com um monte de menino doente aqui. Quer dizer, uma coisa super normal hoje em dia, Uhum. e naquela época tinha. Então, assim, é muito importante que a mãe, quando ela perceba que tá além da conta, até o marido, os familiares, procurar ajuda, né, doutora? Com certeza, nessa fase que você experienciou, eu tenho certeza que essas amigas, né, que vinham até você falar de situações parecidas, tentaram amenizar a sua angústia, a sua apreensão em relação ao mundo externo e com certeza validou que você precisaria de uma ajuda a mais do que o conselho delas, né? Então imagina para uma mulher que não desabafa sobre esses dilemas, que não se Tem abre, acha vergonha de falar, né, doutora? acha que se falar isso vai ser vista como doida, ou então que não vai ser Incapaz. compreendida, que ela até vai achar que não, mas eu tô certa. Então, se alguém tentar minimizar isso, o outro é que tá errado. Então, em tudo isso está envolvida essa questão, né, de partilhar. Quando a gente partilha um conflito, quando a gente partilha um dilema, uma dor, uma fragilidade, a gente abre, né, espaço para que alguém nos ajude. Então, com certeza, suas amigas tiveram um papel fundamental nisso, porque já tinham passado por isso também e não te julgaram, né? Acolheram ali a sua apreensão e te deram o melhor caminho quando E viram que tiveram a maior paciência sozinhas, do né? mundo. Pois é, então, assim, gente, assim, a maternidade é algo tão mágico, porque todo mundo guarda muitas lembranças de quando era pequeno e depois entende muita coisa que a mãe fez quando é mãe, né? E entender que é um momento que, apesar de vistas como heroínas e sagradas, também somos frágeis e precisamos de afeto e de carinho, eu acho que é o caminho mais acertado para fazer boas escolhas e não se sabotar. Verdade. Doutora, a Mariane fez uma pergunta aqui, até guardei ele para te fazer. É o seguinte, doutora, eu queria saber o que ocorre, que muitas vezes o marido rejeita a mulher na gravidez. Por que que isso surge, né? Uhum. Da rejeição do Do marido marido, pela mulher. quando a mulher fica grávida, o marido já rejeita ela. Ele já não quer dormir mais com ela, ele já não trata ela como tratava antigamente. Olha, o casal que vive isso, ele precisa procurar ajuda.
Porque a questão da sexualidade da mulher, por exemplo, quando, né, vivida no período gestacional, talvez esse marido deixe de procurar, até por pensar que possa prejudicar o bebê, né, ou por ver na mulher ali uma figura que para ele já não remete mais à esposa dele, né, que remete E até justamente à esse mãe. ponto que eu queria que você chegasse, doutora, porque assim, ele tem na cabeça dele, essa é a minha mulher, né? Uma figura, um Isso. símbolo, é um símbolo sexual na cabeça dele e é também a mulher da vida dele, que ele é apaixonado. Uhum. De repente, ela sai da mulher da vida dele para mãe. E na cabeça dele, Exatamente. mãe é algo muito sagrado, né? Ele Isso. já lembra da mãe dele. Dá um nó na cabeça de muitos homens, doutora, é isso? Com certeza, né? É alguém que de repente ele tinha tanta intimidade e tanto controle, né, de certa forma, sobre quem era aquela pessoa, né, mais ou menos dentro do que era o previsível. De repente, além das mudanças físicas, ele vê alguém que começa a se comportar de um jeito diferente, que começa a dedicar toda uma atenção a esse filho que vai chegar para a família. Então, tudo isso influencia muito. O homem está inserido também nesse contexto. E muitas mulheres, às vezes, nessa experiência de serem quem está gerando ali aquele embrião, aquele feto, até exclui um pouco o homem disso também, né? Verdade? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente cresce com embalando boneca, empurrando carrinho, dando uma madeira quando criança. O homem não experiencia isso enquanto menino, enquanto criança. Então é algo que chega para nós com muita idealização, né? Então, esse homem, de repente, ele se vê saindo de cena, sendo ali muito menos do que um coadjuvante, porque ele não consegue amar ainda de cara, ele não viu esse bebê, ele tudo muito novo para ele, tanto quanto para a mulher. Então, ele está em desvantagem, né? Então, assim, eu acho que nesse momento ter esse olhar também de compreensão, se abrir com esse marido e se perceber que o enfoque mudou demais, procurar ajuda, porque com certeza tem inserido nisso aí algum processo mal ali elaborado, seja com a própria mãe no passado, ou seja no próprio exercício da paternidade. Então tem que procurar ajuda, porque cada caso vai ter ali as suas questões, né, particulares. Incluir, então, chamar o marido mais para o processo ajuda mais, né, doutora? Porque o que que acontece? Muitas vezes Participar. as mães, elas excluem, né? Não, fica aí. Não, eu que sei. E eu percebo, assim, que os pais, que desde o início já conversa com o bebê, já ajuda a mãe a trocar a fralda, né? Já se inclui nesse processo, é mais fácil dele ajudar essa mulher e absorver também a questão. Ela é mãe, mas eu sou pai. Então a gente só subiu de nível, a gente não mudou. Exatamente. Exatamente. E isso parte muito da mulher, Kézia. A mulher ter essa sabedoria de incluir o homem nos processos, nas escolhas ali, levar, pegar uma opinião, ainda que ele não tenha uma opinião formada, mas ele se sentir incluso, vai também já desmistificar um pouco essa questão da mulher ser tão a protagonista da situação, né? O homem também, ele vai ser de suma importância para essa criança ali no seio familiar, também é fonte de muito acolhimento para a mulher no momento de fragilidade, seja aí nos pré-natais, se o homem tiver a condição de ir, também é muito importante. A gente, quando vê assim, a família muito inserida no processo, é totalmente diferente, porque até a criança, depois no futuro, também percebe isso, né? Então, são construções diárias, né? Ambos devem estar envolvidos, sempre fazendo essa autocrítica, né? De perceber quando se ausentar, quando oferecer ajuda, porque vai definir tudo no futuro com toda certeza. Esse filho vai crescer num ambiente mais favorável para uma educação ali, onde todo mundo participa e passa pelos processos juntos. Doutora, eu quero, antes de fazer essa pergunta, mandar um beijo para a doutora Aline, que está aqui acompanhando a gente e parabenizando a live, a todos que estão acompanhando aqui. Vamos falar agora da questão de virei mãe, né? E agora, a questão da autoestima dessa mãe. Tem muitas mulheres que acham que porque virou mãe, ela não precisa se cuidar mais. Até porque o corpo, né, doutora, acaba, gente. Vamos falar a verdade. Assim, eu queria muito ser como a princesa, né, Kate, que sai lá com aquela sem barriga, sem nada, maquiada, sorrindo, depois de uma cesárea, né, ainda dando um tchauzinho. Mas assim, não é a minha realidade, né? E eu acredito que não é a realidade de muitas mulheres. A gente engorda,
né? A gente dá estria, né? A gente, enfim, uma série de coisas, né? O peito, o bebê mama e acaba com o peito da gente. Não tem jeito, né? E é uma delícia amamentar, eu não me arrependo por isso. Amamentei até falar chega mesmo, principalmente a Sara, o Vitor Gabriel nem tanto, mas a Sara foi até 11 meses mesmo. Que Porém, benção, esse que ótimo. desafio de se ver no espelho, de se ver ainda como uma mulher atraente, ainda como uma mulher de valor, bate muito nesse período, né, doutora? Essa Com dificuldade. certeza, com certeza. Então, nesse período, por isso é tão importante a orientação, né, multidisciplinar ali. Se a mulher puder ter acesso a um nutricionista ou nutrólogo nesse período, vai ser muito importante, porque existe ainda muito aquela cultura de comer por dois, comer por três, É e o ganho de verdade. peso, ele incorre em tantas repercussões, não só físicas da mulher, né, mas também emocionais. A mulher muitas vezes não se aceita, não se reconhece, e aí se vê ali abalada tanto na função de mãe como de esposa. Então é muito importante, né, nessa hora, ter essa consciência de fazer boas escolhas alimentares, fazer boas escolhas nas suas horas de lazer, nos seus exercícios físicos, porque é todo dia um depósito, né? É uma conta que a gente movimenta todos os dias e precisa fechar positiva. Se a gente fecha essa conta todo dia com escolhas que retiram de nós aquilo que poderia funcionar bem para passar a funcionar mal, não adianta, né? Ao final de um ano, de 2 anos, de 3 anos, isso vai, né, só se acumular. Então, ter essa noção de que a cada momento, né, as nossas motivações estão determinando as nossas escolhas é muito importante. Daí a importância de estarmos bem emocionalmente. Porque a gente não vai conseguir fazer boas escolhas alimentares, boas escolhas no casamento, nas nossas amizades, se a gente não estiver bem. Somado a isso ainda, a questão de hormônios, pensa, né? De toda essa alteração física, de se olhar no espelho, Verdade. não se reconhecer, mexer na identidade, né? Então é um mix de coisas muito pesadas e complexas que o tempo todo estão ali mudando, né? E por isso é tão importante se ver com um olhar amigo. Às vezes nós somos as nossas próprias tiranas, né? Então a gente tem que se olhar com esse olhar de aceitação, de viver um processo de cada vez e sempre partilhando. Quem partilha evolui mais, recebe do outro aquilo que não tem. Então é um processo que demanda muita atenção, tanto com a gente mesmo quanto com quem está perto, que no caso é o marido, e é esse filho que está chegando também para quem está aí no processo de gestação. Principalmente agora, na pandemia, né? É verdade. Inclusive, eu queria que você falasse um pouquinho, né, sobre essa questão da angústia que essas gravidinhas, né, que estão nos assistindo, eu acredito que tem algumas aqui assistindo, estão nesse momento. Se a gente no normal, a gente já tem medo, né? Cada exame você fica, ai meu Deus, agora é da cabecinha, né? Agora vamos ver se ele cresceu, vamos ver como é que ele tá. Imagina nessa época de pandemia, como manter esse equilíbrio, doutora, nesse momento? Eu acho que o mais importante é escolher muito bem as nossas influências, né? A gente já falou disso em outras lives, mas é o momento de fazer um verdadeiro limpa no Instagram. É o momento de eleger muito bem os programas de televisão que a gente vai assistir. Porque somada à nossa insegurança de perder o controle ali, né? Seja, por exemplo, dessa mulher, onde eu vou fazer meu parto, em que circunstância essa criança vai chegar, não vou poder ter a participação dos meus pais me ajudando. Isso é um dilema que muitas já estão vivendo, né? Muita gente, quando teve filho, teve ali os avós juntos, ajudando no hospital, ajudando Verdade. em casa. E agora a gente para pensar, essas pessoas vão para casa com o filho, o carrinho, e assim, sem ter muito a quem chamar, né? Então, Verdade. cerque-se de bons pediatras que te atendam ali à distância quando for preciso, que te deem muita segurança, porque vão surgir dúvidas nesse percurso que vão ser naturais nesse momento, né? Então, ter essa segurança de um bom pediatra já no pré-parto é importante. Cerque-se também de amigas que você à distância pode contar com elas para esclarecer dúvidas, para partilhar também suas dores e inseguranças, né? Compre livros sobre maternidade, leia sobre isso, porque tem muitos autores interessantes, né? Autoras, inclusive, que falam da maternidade de uma forma que te prepara muito para viver tudo isso, né? Até depois posso deixar algumas sugestões de livros muito legais Por que favor, deixa depois aqui.
que assim de blogs gratuitos, nada que custe, né, que seja oneroso financeiramente, mas que já tem ali uma repercussão muito boa para adquirir essa envergadura emocional num momento que por si só já é de muita insegurança e numa pandemia fica mais inseguro ainda, né? É verdade. Então, é muito importante nesse momento rede de apoio, assim, eu volto a frisar isso, né? A rede de apoio, tanto física quanto virtual, seja nas suas influências, seja nas suas amizades, tem que ser muito bem escolhida, para que você não entre numa espiral de catástrofe e desespero maior do que já está sendo disseminado na nossa situação de quem nem está gestante, né? É verdade. Eu até digo assim sempre: traga à memória aquilo que te traz esperança. Começa a lembrar de coisas boas. Vamos colocar muita coisa boa nesse cérebro para que essa criança absorva o que tem de melhor. A Maureen fez uma pergunta que é muito bacana. Doutora, o que pode levar uma mãe a jogar seu bebê recém-nascido, né, no lixo após o parto? Justifica a depressão pós-parto, doutora? Tem casos de depressão pós-parto que incorre nisso. A mãe desenvolve ali não só assim, uma tristeza, mas uma repulsa pelo filho. Então, é um processo patológico, né? Existe ali um conteúdo de pensamento que está distorcido, totalmente distorcido, para levar essa mãe a cometer isso. Então, não é nada que se trate só com conversa. Esses casos necessitam de intervenção medicamentosa porque coloca o filho em risco e até a mãe em risco também. Nesse Então, caso, separa a criança da mãe, doutora? Quando alguém percebe que a mãe está rejeitando o filho, separa. né? Tem que Separa separar essa criança. até estabilizar o quadro e ter ali uma plena certeza de que essa criança não está mais em risco, de que a situação foi contornada, de que esse processo, muitas vezes até psicótico, né? A pessoa produz pensamentos totalmente distorcidos da realidade, possa estar sob controle. Então, tem que separar, sim, para proteger o filho, que é o ente ali é, totalmente indefeso na Vulnerável. situação, né? É Exatamente. verdade. E no caso, tem tratamento, doutora? Tem tratamento, são tratamentos que a gente já considera iniciar no período gestacional. A gente tem medicações que são seguras para esse período, né? Então, essa prevenção começa de muito antes. Geralmente, o próprio ginecologista que faz o pré-natal percebe os fatores de risco e encaminha para nós. Quando não é da própria pessoa já nos procurar, né? São casos em que é muito difícil resolver só com conversa, volto a dizer. Precisa ali entrar com uma química, né? Uma intervenção medicamentosa mesmo, para que essa mulher seja defendida dela própria, porque às vezes ela é uma ameaça até para ela. É Então, verdade. ali, né, precisa de uma avaliação pormenorizada, a gente pega esses exames do pré-natal, olha como é que tá, né, de preferência a gente pede para levar uma mãe ou a sogra ou alguém que conviva mais, a gente precisa de ter mais pessoas na consulta, até para ter mais informações do que o que a pessoa consegue oferecer, e tem tratamento, com certeza. E vigilância. A vigilância também a gente nunca abre mão disso. Tem que ter sempre alguém ali por perto, atento se a pessoa está aderindo ao tratamento, se está tomando as medicações corretamente, porque é o que eu sempre digo, o medicamento na caixa não faz efeito. Então tem que ter essa relação muito clara das duas partes. É uma responsabilidade compartilhada. Doutora, e no caso, então, dessa mãe, né, que está com depressão durante a gestação, como que faz? Ela continua tomando os medicamentos ou ela tem que parar? Como é que Não, procede, aí doutora? tem as medicações, né, que são seguras, que são aprovadas mundialmente para o uso durante a gestação. Nesses casos, aí tem que se avaliar o benefício e o malefício do aleitamento. A gente vai ter que avaliar qual dose essa mulher respondeu melhor, se está seguro ter o aleitamento ali nos primeiros dias. E fora a questão medicamentosa, de suma importância a psicoterapia. Alguns casos precisam até de 2 vezes na semana ou até mais. Então, a psicoterapia vai ser muito importante porque sem trabalhar a parte comportamental, só a reposição química não vai ter 100% de resultado positivo. Então, a gente anda aí de mãos dadas com o pessoal da psicologia justamente para fazer esse apoio ali emocional mesmo, pormenorizado, porque vão vir muitos conflitos, né? Essa mulher, nesse estado de desequilíbrio, ela vai ter muitos conflitos com mãe, sogra, avó,
esposo, muitas vezes pode estar até só, né? Então, é um trabalho a muitas mãos. A gente precisa de uma rede ali envolvida junto. Bom, e aquela mãe que desejava a criança, desejava o bebê, e de repente, durante o processo da gestação, ela começa já não gostar da criança, não querer mais a criança, rejeitar a criança. E ela entra em conflito com esse sentimento, a ponto de falar: meu Deus, eu preciso de uma ajuda porque eu não quero mais esse bebê, eu não quero. Por que esse tipo de sentimento ele pode acontecer, doutora? Sempre muito multifatorial também, é nunca um único fator. Geralmente é já por uma doença ali já se instalando. Costuma ser um dos primeiros sinais, né? Essa rejeição do próprio corpo, de repente isso passa para o feto, né? Para o embrião, aquela tristeza, impotência, perda de A prazer. criança Isso não tá. absorve tudo isso, doutora? Olha, assim, a gente estuda tanta coisa, né, que não fica só ali no biológico da questão, mas já se sabe que se não se intervém nisso, se isso acaba depois perdurando, às vezes de uma forma até mais sutil, mas perdurando no lar, a criança ali vai crescendo, se sentindo um fardo, não pertencente ali ao seio familiar como queria, se comparando com os coleguinhas. Com certeza interfere, né? Isso principalmente em fases mais tardias do desenvolvimento, com certeza a criança vai perceber e o seu desenvolvimento não vai ser satisfatório como num lar em que ela sente que ela faz parte, que ela é aceita, que ela é querida, né? E sempre lembrando que isso não tem nada a ver com questão financeira, é mesmo questão afetiva familiar. Então é muito importante, por isso, cuidar desses sentimentos e a mãe não sentir vergonha de falar isso, buscar ajuda, né? Porque aí ela vai ter condição de intervir nisso precocemente. Tudo, quando recebe uma intervenção precoce, a chance de ter um resultado melhor no longo prazo é 1000 vezes maior. É verdade. Doutora, como lidar? Aqui, ó, inclusive a Susan diz o seguinte: verdade, lembrar das coisas boas e do propósito é o que faz tudo valer a pena. Beijo, Suzy. Belezas do Caminho diz assim: qualquer pessoa pode ter depressão pós-parto ou tem que ter predisposição? Você falou Que eu agora sobre isso, né? falei, qualquer pessoa, nenhum de nós está 100% imune. Pode chegar aí no momento, essa gestação, em que seja por um desajuste ali familiar, ou até mesmo uma questão hormonal ali, né, de base já prejudicada, com essa gestação ainda intensificada. Então, nenhum de nós está imune. Todos nós podemos sim ter, claro, algumas pessoas com mais pontos a favor. Porém, 100% imune ninguém está. E muitas mulheres também têm medo assim. Minha mãe teve depressão pós-parto, eu também posso ter? Pode, exatamente. Outro sinal de alerta. Então, uma coisa que a gente sempre investiga na consulta, é histórico familiar. Por isso que a gente pede, né, para que leve ou mãe ou avó, porque vão dar essas informações para nós também, né? Como foi a sua gestação também. Na família teve casos de depressão pós-parto ou de outros transtornos psiquiátricos. Tudo isso a gente leva em conta porque a gente sabe que numa escala maior ou menor vai sim aumentar a predisposição dessa pessoa a ter também. Doutora, nessa época de pandemia, a mãe tem sido assim sobrecarregada. Se já era antes, agora ficou pior, gente, né? As mães que estão me assistindo aí vão concordar. Eu recebo muitas mensagens. Eu estou falando por mim, e por tantas mulheres, né? Porque eu Uhum. também sou mãe, então eu sei sobre isso. Então você tem que estar em casa, você tem que manter o equilíbrio. Hoje até recebi o elogio da minha filha que eu achei lindo, até vou compartilhar aqui com vocês, né? Ela falou assim: mamãe, eu não gosto quando você não está em casa, porque a casa fica sem o seu brilho. E quando você tá, tem amor. Então, assim, a mãe acaba sendo isso para a criança, né? Transmite aquela segurança. Mas, ao mesmo tempo, sobrecarrega tudo para ela, né? E aí, vamos preparar isso, vamos preparar aquilo. Aí tem aula online, aí tem tantas coisas. Como, doutora, lidar com tudo isso e não pirar? São muitas demandas. Eu acho que a primeira coisa é não estabelecer metas inatingíveis, porque vai ser uma frustração a mais e isso vai corroborar para que a autoestima dessa mulher seja ainda mais prejudicada. Então, comece por aí. Não estabeleça metas impossíveis, não tente ser perfeita demais, porque também vai ser impossível. Sempre vai ter alguma coisa que vai sair do nosso controle. E esse desejo de perfeição, de comparação com outras mães, de ideais que não existem, isso
É um perigo porque a rede social prega muito um ideal de maternidade que Verdade. muitas vezes na prática não existe. Então a gente volta a falar, né, que hoje às vezes a má influência está na palma da nossa mão. Então, não se cobre além do que o que você pode fazer e ser. Se você viu que está pesado, que está além das suas forças, procurar ajuda. E se começar por aí, eu já vejo que tem uma boa perspectiva. Não, não colocar metas inatingíveis. Às vezes coloca um padrão de limpeza da casa, de limpeza desse filho, ou de, né, tantas situações assim que a mulher acaba criando, que aquilo é totalmente tóxico, né, pro emocional dela. Ela sofre, ela já dorme, ela nem descansa direito pensando no outro dia. Então, já é uma jornada tripla, a jornada da mulher. Então, somado a isso, seja mais tolerante consigo mesma, porque ninguém vai conseguir ser perfeito, gente. Por mais que algumas pessoas pareçam ser, ninguém consegue. Então, Doutora, a rotina ajuda nesse momento? Porque aqui, gente, vamos ser realistas. Tá todo mundo em casa, né? uhum, Poucas pessoas estão podendo sair para trabalhar. Então, a rotina tá alterada, né? A gente uhum. antes que levantava tal horário, o menino já ia para a escola, agora já não vai mais. Então, estabelecer uma rotina ajuda essa mãe chegar no final do dia e falar: poxa, consegui cumprir minha meta, consegui terminar meu dia com êxito. O bom da rotina é isso, né, Kézia? A gente coloca pequenas metas ali que são atingíveis. Acordar, trocar o pijama, tomar um banho, arrumar a cama, escolher bem o café da manhã. É totalmente atingível para todo mundo, não é nada impossível de se conseguir. Fazer as tarefas, ajudar na E casa. essa é a beleza da rotina, né? Ter rotina é bom por isso, porque são pequenas metas diárias que você consegue cumprir, que não são impossíveis para você e que já te dão essa sensação de suficiência. Se deu tudo errado no trabalho lá na empresa ou onde quer que você trabalhe, mas se na sua rotina diária aquele beabá deu certo, ainda que inconsciente, você não se sente de todo assim, um zero à esquerda no seu dia, né? Porque tem dia que a gente se sente muito mal quando algumas coisas dão errado. Então, a importância da rotina é justamente por isso, e até porque o nosso corpo também percebe isso, né? Se eu acordo todos os dias no mesmo horário, meu corpo já automaticamente se disciplina a também pegar no sono ali mais ou menos no mesmo horário, né? Então, ter esse respeito com a nossa rotina diária é muito importante e é algo atingível e completamente possível para todo mundo. Doutora, a gente sabe que nesse período, eu acho que muitas mulheres têm se sentido estressadas, né? Muito. Ansiosas, muitas. Eu recebo muitas mensagens aqui de mulheres falando sobre isso, com muita ansiedade e também, doutora, com dificuldade para dormir. Mulheres que antes não tinham dificuldade para dormir, nesse período de pandemia, tá com dificuldade para dormir. O que que faz, Muito doutora? Como comum. fazer? Nossa, Kézia, essa queixa está muito comum. E eu acho que todos nós, profissionais da saúde, estamos vivendo um momento também de. Se a gente for sentar numa roda e falar com muita sinceridade, todo mundo está experimentando insônia nesses últimos dias. Não só porque a gente tem assim, uma prospecção do que pode vir a acontecer nos próximos meses, mas pela questão de que a gente tem os nossos pacientes, a gente se preocupa muito com eles e acaba adentrando ali na história pessoal de tanta gente, a gente não deixa de se preocupar. Então, insônia, gente, é um momento da gente ter assim uma atenção muito, muito grande com a higiene do sono, porque é mais de 70% do sucesso do tratamento da insônia é a higiene do sono. Eu seria completamente irresponsável se eu dissesse que o remédio faz tudo, porque não faz. Vai chegar uma época que às vezes você vai ter que entrar com um adjuvante, você vai ter que aumentar a dose, porque não existe higiene do sono, então o remédio também já não responde do mesmo jeito. Então, é o que a gente falou em outras lives, né? É ter esse cuidado de se educar para dormir desde a hora que acorda. Porque se a gente planeja a última refeição do dia, se a gente planeja a ingestão de cafeína, se a gente planeja o estímulo de luz no nosso rosto ali após as 18 horas, se a gente já coloca ali de não levar trabalho para fazer em casa à noite, se a nossa atividade física já não é próxima ao horário de dormir, tudo isso a gente está investindo na nossa higiene do sono. Então, esse corpo Uhum. vai responder melhor. Quando baixar a luz ali da natureza por volta das 6 da tarde, a nossa própria melatonina vai funcionar melhor, né? Então, é muito importante
nesse momento eu vejo que higiene do sono, porque nem todo mundo vai poder ir a uma consulta, pegar um medicamento psicotrópico para insônia e nem ajustar a dose do que já toma, né? Então, higiene do sono é a palavra, assim, é a menina dos olhos hoje da saúde mental. Faça a higiene do sono corretamente, que você já vai ter um grande ganho na sua resposta ali da insônia. Inclusive, o Flávio falou que largar o celular. O celular realmente Nossa! atrapalha a gente para dormir, doutora? Ai, Flávio, Dizem, obrigada pelo olha, lembrete. inclusive dizem que se deixar o celular do lado, carregando, atrapalha. É verdade, doutora? Atrapalha, Kézia, já Por tem quê? pesquisas que mostram que só de você receber a notificação e aquele fóton, aquela fração de luz que a notificação do celular emite para o ambiente, é suficiente para interferir no sono profundo, que é o sono REM, Uau! né? Então, olha o nível de interferência do ambiente que a gente dorme no nosso sono. Né? Então a gente quando fala para, ó, por favor, se você tem um display de ar-condicionado que brilha no quarto, coloca ali a fita isolante que você já vai estar se ajudando, não é exagero, gente. Agora imagina se dormir com o celular do lado da cabeça, chegando notificação, né? Gente, assim, não dá, não é incompatível com uma boa noite de sono você ter emissão de luz no ambiente. Então, a primeira coisa é ser um ambiente escuro. Então, se eu coloco um celular que fica ali recebendo notificação de grupo, de Instagram, e se ainda está de fácil acesso, vamos supor que eu perco o sono no meio da noite, eu taco a mão ali, já ligo aquela tela clara no meu rosto, é claro que eu não vou conseguir voltar a dormir do mesmo, né? Então, é muito importante ter essa disciplina com o celular. De preferência, deixar até em outro cômodo da casa, ou num local de difícil acesso, porque a tentação é grande. Vem a insônia, você vai lá e já acaba vendo a notificação, quando você vê, você está 15 minutos acordado e é 3 horas da manhã. É Então verdade. é muito mais perigoso do que a gente pensa. Isso pensado ao final de um ano, ao final de 2 anos, porque o nosso padrão de sono vai mudando já de forma natural com o passar da idade. Se somado a isso a gente ainda inclui o celular, é um efeito dominó. Inclusive, eu tenho percebido assim que nessa época de pandemia as pessoas têm usado muito, né, os meios de comunicação através da internet, celular, rede social, e isso tem gerado bastante ansiedade. Seria muito bom que as pessoas parassem um pouquinho também e fizessem algum tipo de exercício ou atividade fora também desses meios, né? Com certeza. A nosso cérebro sente muita falta do estímulo da leitura, do estímulo de trabalhos manuais, de artesanato, por exemplo. Né? A gente tem que variar os estímulos para o nosso cérebro. Se a gente fica muito restrito só ao celular, além da gente tender a achar todo o resto enfadonho, porque o celular é muito difícil competir com ele. Tenta sentar perto de uma pessoa e ter um assunto mais interessante do que uma rede social. É dificílimo. Então, além disso, do celular tornar todos os outros estímulos enfadonhos, o nosso cérebro sente falta das pausas, dos momentos de silêncio, né, de exercitar a atenção ao momento presente. Tem gente que come com o celular na mão, então nem tá comendo direito e nem mexendo no celular direito, né? Então, celular hoje assim, eu acho que ainda vai surgir muita pesquisa nessa área que valide cientificamente isso para as pessoas. Cuidado com o uso excessivo do celular, porque a sua saúde mental vai por água abaixo. Uau, nossa, gente, isso é muito forte, né? Se reorganizar, se readaptar de forma que você mantenha aí a saúde mental em dia. E é importante descobrir um hobby, né, doutora, nesse período aí. Com certeza, né? Eu vivo compartilhando aqui, bordando ponto cruz, fazendo crochê. Enquanto isso, eu coloco algum conteúdo ali, né? Uma palestra que me faça bem, que me vá gerar algum fruto bom, né? Desligando um pouco a televisão e ficando em casa, né? Unindo as três coisas ao mesmo tempo. Não precisa ser nada caro, nada muito rebuscado, né? Mas você ter ali um hobby, né? Se não é uma atividade manual, de repente sentar, conversar com quem está perto, né? Fazer ali uma receita que você gosta. Gente, a gente tem que ter esses momentos assim de satisfação, de prazer acessível, né?
E que É com certeza a verdade. nossa saúde mental vai agradecer, porque a gente precisa dessas pausas no caminho. Não dá para viver ali com uma rotina também muito acirrada. É trabalho, é criança, é preocupação, né, é doença, é pandemia. Meu Deus, não tem cérebro que resista a tanto pessimismo, né? Então a gente tem sim que ter essas pausas na rotina para desenvolver atividades que sejam ali de a caixinha do nada, que a gente costuma brincar, né? É verdade, é verdade. E, gente, é realmente uma delícia. Tudo que a doutora está falando aí é verdade. Eu tenho inventado tanta coisa, gente. Teve dia que eu fiz geleia de jabuticaba. Eu fiz aqui, inventei até de fazer sabão, gente. Imagina a apresentadora aqui fazendo sabão. Então, assim, de tudo, não sei se ficou bom, mas que eu tentei fazer, eu tentei. E eu Olha acho que nesse só, momento né? eu fui E criando, eu fui relaxando, eu fui me envolvendo naquele processo, que era algo que eu nunca tinha feito, um desafio para mim mesma. E foi muito bom para mim. Eu me senti muito bem, fazendo coisas que eu nunca tinha feito antes. Doutora, para encerrar a nossa live, a gente já está chegando a 1 hora de live. Olha que delícia, gente. meu Deus, Eu, sempre boa, né? muito bom. Passa tão rápido, né, que a gente nem vê. Eu queria que você deixasse alguns conselhos para as mães, tanto as mães que se sentem culpadas, aquelas que sentem peso em cima do ombro e falam, gente, chega no final do dia, eu tô até com o ombro assim pesado, aquelas que são muito ansiosas, aquelas que são excessivamente cuidadosas, aquelas que são excessivamente cuidadosas da casa, porque tem mulher que é tão cuidadosa da casa que você chegar lá, você tem que deixar o sapatinho na porta, ela sai atrás de você limpando, e ela sofre com isso, né? Com essa mania de limpeza. É verdade. Uma dica pra gente como estabilizar e deixar as nossas emoções em equilíbrio. Olha, nesse momento eu acredito que a fé é um elemento muito importante, porque nós podemos nos tornar mães, podemos nos tornar boas profissionais, podemos até chegar a perder os nossos pais aqui na Terra, né? É, tanta coisa acontece, muita gente já não tem a mãe para comemorar o Dia das Mães. Só Verdade. que existe uma noção, Kézia, que eu vejo que faz toda a diferença na forma de conduzir a nossa vida quando as coisas saem do nosso controle. Que é essa noção de que nós somos filhas, somos filhos. E de que temos um cuidador maior por nós, por pior que seja a circunstância. Isso eu acho que é o que mais nos traz esperança. A gente fala tanto isso para as pessoas, né? Traga à sua memória aquilo que te traz esperança. E numa situação de luto, ou numa situação de falência econômica, ou numa situação assim de extrema perda de controle, às vezes por impulso as pessoas recorrem a soluções rápidas que na verdade são para acabar com a dor. Né? Às vezes tem gente que se ceda com medicação, passa a tomar remédio além da conta para viver a vida ali quase que num stand-by, sem sentir muito nem alegria nem tristeza. E até tem gente que procura a gente para isso, né? Meio que para viver anestesiado e não enfrentar isso. Enfrentar o fato de que a vida é não ter controle sobre todas as coisas, gente. Então, quando a gente entende isso, aceita isso, acolhe isso, eu vejo que as coisas são mais leves. E a gente tende a entregar esse controle para quem de fato tem, né? Que eu acho que no caso da fé é ter essa noção de que existe sim um Deus que é onisciente, que é onipresente, que por maior que seja a nossa perda de controle, ele é real. Então, não é à toa que a gente incentiva as pessoas a trabalharem muito a sua espiritualidade. Porque a nossa tendência, quando a gente acha que a gente controla as coisas, é ser muito pesado para quem convive com a gente. É ser muito tóxico para os nossos próprios filhos ou para os nossos pais. Então, exercitar isso. Temos um cuidador maior e existe uma esperança até para depois dessa vida, né? Paulo dizia isso, o homem que tem toda a sua expectativa para essa vida é de todos o mais infeliz. Então, a gente até nisso, até no findar, até no fechar das cortinas, a gente tem esperança, a gente tem expectativa para o lado de lá. Então, é muito bonito, é muito o que a espiritualidade faz por nós, né? Então, eu acho que o que de mais importante a gente precisa exercitar nesse momento, além de todas as precauções que nós já estamos tomando, além de todo o zelo, né, de partilhar as nossas dores, igual a gente falou a live inteira, é sim transferir o cuidado da nossa vida para quem de fato pode cuidar, mesmo quando as coisas saírem do nosso controle. Ter essa convicção, eu particularmente tenho visto na minha prática clínica
que muda tudo. A pessoa que conduz a vida com fé, como você disse, por pior que sejam as coisas, trazendo a memória que traz esperança, responde melhor ao tratamento, adere melhor às intervenções, assume que não controla tudo e aceita ajuda. É assim, é como se fosse uma raiz que dela vem galhos que geram vida. E é isso que todos nós queremos gerar hoje, né, para todo mundo. Seja para uma criança que está chegando no mundo, ou seja para a gente, né, nesses próximos dias e nesses próximos meses. Eu acho que isso é o que de mais sensato a gente pode deixar para quem chegou até aqui, né? É verdade. E assim, eu quero encerrar essa live falando também, doutora, da importância de você se olhar no espelho, né, e reconhecer que você é uma obra-prima de Deus, que independente do que você esteja passando, né, que aqui todos estamos passando algum dilema na vida, quem fala que não está passando está mentindo, porque em algum Exatamente. momento da vida você vai enfrentar um dilema, né? A vida não é fácil, ela é dura mesmo, para todos. E ela não Isso, escolhe a cor, raça, religião, né, ou posição financeira. Ela é dura a todos. isso. Porém, que a gente tenha a coragem de olhar para os outros e pedir ajuda. Essa palavra hoje aqui, doutora, foi incrível. Pedir ajuda. Para a pessoa certa também, né? Porque você pedir ajuda para quem não vai te ajudar, não adianta nada. Isso. Pedir ajuda no momento certo e para a pessoa certa. E que a gente possa nesse momento também, né? Que acontece muito aí no Dia das Mães, as pessoas que perderam suas mães, ou que talvez não têm mais seus filhos, entram ali no processo depressivo profundo, e Muito, que por muito. essa questão da pandemia ainda ficam mais isoladas, isso é muito perigoso. Então, que a gente possa ter essa sensibilidade de saber que Deus está com a gente, né, doutora? E que É, esse mal vai passar, vai né? Ter esse passar, equilíbrio. vai passar e como todos os outros males que a humanidade já passou, né? E a gente vai levar disso a experiência, a humildade, a humanidade, a compaixão, esse exercício de se colocar no lugar do mais frágil, né? Esse exercício de não olhar só para os nossos problemas, olhar para os problemas dos outros também. Então, assim, eu vejo que a gente vai sair disso muito melhor e que a gente leve todos esses ensinamentos, né? Que ainda quando tudo isso passar e a gente olhar para trás, pensar que foi um divisor de águas na nossa vida, que a gente deu importância para o que realmente tinha importância, porque nem sempre acumular tanta coisa, ficar tanto tempo fora de casa é o melhor caminho, por mais que a gente ache que está entregando o melhor para o filho, né? Tudo que você abre mão de uma hora junto com alguém é algo que não tem preço. É Então, até para a verdade. gente escolher melhor as nossas prioridades de gastos, eu acho que vai interferir em tudo na nossa vida, porque a gente vai querer acumular menos, vai querer estar mais perto de quem a gente ama, e tudo isso vai repercutir na nossa saúde mental. Isso é fato. Isso É verdade. né, acho que todo mundo já tem noção, assim, até vivendo esses últimos dias, do quanto a saúde mental é algo valioso para nós. É um presente de Deus. Doutora, eu quero te agradecer mais uma vez, que Jesus te recompense por estar aqui com a gente, trazendo tanta Amém, obrigada. informação bacana. Já assistiu o filme no Netflix, O Vendedor de Sonhos, Não, do não Augusto assisti, eu só Cury? li o livro. Eu li o livro Pois é, dele. já tá aí, gente, é uma dicaça para vocês aí, quem puder, assistam o filme O Vendedor de Sonhos, do Vou autor assistir. Augusto Cury, que tá lindo, o filme tá lindo, maravilhoso. E já tá encerrando, o pessoal tá me dando aqui 1 minuto e 54 o Instagram. Meu Deus. Beijo para todo Beijo. mundo aqui. Que Deus abençoe cada um de vocês. Saiba, você não Obrigada, está gente. só. Não Essa estão só. pandemia vai Vai. passar. Beijo, doutora Lorraine. Beijo, Lohane. Beijo, Mauriane. E a todos que acompanharam essa live aqui. Sucesso para todos. E a gente vai deixar salvo aqui no Instagram. Um beijo para Certinho. todo mundo. Beijo, gente. Obrigada. Com Fiquem bem. Deus. Com Deus. Tchau. Com Deus.